Você vai falar assim: sai capeta. Não, o capeta não é Deus falando. Amém, amados? Vamos à palavra do Senhor. Domingo que vem nosso culto, o culto da família. Esteja conosco, nosso culto domingo que vem. 2 Crônicas capítulo 20, verso de número 3 ao verso de número 6. Diz assim o texto: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Verso 6. E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Diga glória a Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, que esta palavra nesta noite fale ao meu coração e à minha vida, em nome de Jesus. Levanta os olhos, permita o Senhor falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amado, esse texto, ele me chamou muita atenção no dia de ontem, na segunda-feira. Desde quando peguei a Bíblia e fui ler esse texto, Deus começou a falar ao meu coração. E o tema dessa mensagem é: o poder do jejum. Há um poder sobrenatural quando você se propõe a jejuar e a orar diante do Senhor. Quando você se propõe a jejuar, quando você se propõe a orar, você não tem dimensão, amados. Os céus são abertos sobre a tua vida, os céus são abertos sobre a tua casa. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel propôs-se jejuar durante 21 dias. Durante quantos dias? Durante quantos dias? 21 dias. O texto diz, só para lembrar você, o texto diz que quando Daniel começou a jejuar e a orar, no primeiro dia, a Bíblia diz que Deus já enviou a resposta. Diga assim: Deus já enviou a resposta. Mas o texto diz que desde o primeiro dia, quando Deus havia enviado a resposta para Daniel, a Bíblia diz que o príncipe das trevas cercou a bênção, bloqueou a bênção, não permitiu a bênção chegar sobre a vida de Daniel. Ouça, amados, durante esses 21 dias, você vai experimentar da bênção de Deus sobre a tua vida. Você vai ver, é chegado um tempo de romper sobre a tua vida, é chegado um tempo de romper sobre a tua casa. Mas ouça, você vai fazer um jejum como você nunca fez. Você vai orar durante esses 21 dias como você nunca orou. Você vai ver o agir de Deus de forma sobrenatural sobre a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Então o texto que acabamos de ler fala sobre Josafá. Esse rei era um rei que foi muito usado e abençoado por Deus. A Bíblia diz que o nome Josafá significa Deus é juiz. Josafá era filho de um rei chamado Asa. E a Bíblia diz que Josafá tinha por volta de 35 anos quando assumiu o trono no lugar do seu pai. A Bíblia diz que Josafá reinou durante 25 anos. Diga assim: 25 anos. Diga mais uma vez: 25 anos esse homem reinou. Mas a Bíblia diz que Josafá, durante todo o seu reinado, ele buscou a Deus, ele atraiu a presença de Deus sobre a vida dele. Esse homem entendia: eu sou rei, mas eu sendo rei, eu preciso atrair a bênção do Senhor sobre a minha vida. Amados, você que é chefe de uma família, você minha irmã, meu irmão, você que tem a sua empresa, você que é profissional liberal, ouça, você precisa atrair a presença de Deus sobre a tua empresa. Você precisa atrair a presença de Deus sobre a tua casa. Você precisa atrair a presença de Deus sobre a tua família. Esse homem Josafá entendia que ele não poderia ter sucesso no teu reinado se ele não tivesse a presença de Deus sobre a vida dele. Ouça, você não terá sucesso em nada se você não tiver a presença de Deus. Diga assim: eu preciso, diga forte, eu preciso atrair a presença de Deus. Diga mais uma vez: eu preciso atrair a presença de Deus. A Bíblia diz que esse homem Josafá, ele começa a enfrentar um tempo difícil no seu reinado.
Então começa a se levantar problemas no reinado de Josafá. Ele começa a passar agora por lutas e dificuldades como ele nunca havia passado. Agora se levanta contra Josafá 3 potências, 3 reinos, 3 nações poderosas para lutar contra Josafá. O texto diz que levanta o reino de Moabe, o reino de Amon e o reino dos Amonitas. 3 reinos para lutar contra Josafá e o seu exército. Olha o texto, 2 Crônicas capítulo 20, verso de número 1, projeta por gentileza, diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele os outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Levanta os olhos. Então Josafá começa a enfrentar o seu momento difícil. Amados, talvez hoje você está enfrentando o seu momento difícil. Talvez hoje você está enfrentando um momento de luta sobre a tua vida. Talvez hoje você está enfrentando um momento de dificuldade sobre a tua vida. Mas ouça, qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua postura diante do problema? Qual tem sido o teu posicionamento diante da dificuldade? Olha só o posicionamento e a postura desse homem. Esse homem era um rei, mas quando ele ouviu dizer que 3 reinos viriam lutar contra ele, a postura e o posicionamento desse homem nessa noite precisa impregnar o teu coração. Olha para a Bíblia, verso de número 2 e verso de número 3, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Ajazon Tamar, que é em Gedi. Olha só, Josafá estava no seu reino. De repente alguém chega para Josafá e começa a dar para ele uma má notícia. Diga assim: eu não posso. Diga forte: eu não posso temer as más notícias. Diga mais uma vez: eu não posso temer as más notícias. Mas as más notícias têm feito você paralisar. As más notícias têm feito você parar. A má notícia que você ouviu tem feito o teu coração diminuir a sua fé. Alguém chegou para Josafá e disse: Josafá, está vindo uma... Olha o tanto que a pessoa aumenta. Olha o texto: Josafá, está vindo uma grande multidão. Olha o texto: uma grande multidão lutar contra você. Meu amado, se fosse você ouvindo isso de alguém, como é que você ficaria? Talvez o teu coração se seria de medo. Talvez você falaria: Deus não me ama. Talvez você falaria: Deus não está olhando para a minha vida. Ou talvez você falaria: não está valendo a pena servir a Deus. Ou talvez você falaria: não está valendo a pena ir à igreja. Ou talvez você falaria: não está valendo a pena ser dizimista fiel e ofertante fiel. Olha o texto, a pessoa dizendo: Josafá, um grande problema está vindo sobre a tua vida. Presta atenção, queridos. Talvez esse grande problema já chegou sobre a tua vida. Talvez esse grande problema já bateu na sua porta. Talvez esse grande problema está roubando de você o sono. Talvez esse grande problema está roubando de você a paz. Talvez esse grande problema está roubando de você a fé. Talvez esse grande problema está fazendo você tirar os olhos de Deus e voltar os olhos para o problema. Diga assim: eu jamais, diga forte, eu jamais posso tirar os meus olhos de Deus, porque quando você tira os olhos de Deus, certamente você vai voltar os olhos para o problema. E quanto mais você olha para o problema, mais ele vai crescer. Quanto mais você der holofote para o problema, mais ele vai crescer. Aí você vai se sentir pequeno, fraco e frágil diante do problema. Olha o verso 3. Quando Josafá ouviu essa notícia, olha o verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Primeiro ele teve medo, e depois ele se propôs o quê? A buscar ao Senhor, e apregoou um jejum a toda a Judá. Quando Josafá ouviu isso, ele no primeiro instante ficou com medo. No segundo instante, ele começa a entender: eu sou o rei,
mas eu sirvo a um Deus que é o Rei dos Reis. Eu sou rei, mas eu sirvo a um Deus que é Senhor dos Senhores. Eu sou rei, mas eu sirvo a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Espera aí, esse problema não pode paralisar a minha vida. Então diz o texto, no mesmo instante, Josafá diz para toda Judá: todos nós vamos jejuar. Diga assim: há poder. Não, diga forte: há poder no jejum e na oração. No jejum e na oração. Esse homem parou tudo e disse: vamos jejuar, porque pelas minhas próprias forças, pelas armas naturais, eu não posso lutar contra eles. Então ele chama toda a nação e começa a preparar um jejum. Amados, eu vou dizer de novo: toda a nossa igreja vai jejuar 21 dias diante de Deus. Mas eu quero que você faça esse jejum como você nunca fez. Talvez você está pensando em: pastor, eu já fiz tantos jejuns. Pastor, eu já jejuei demais. Pastor, eu já orei demais. Pastor, eu já fui para o monte, desci para o monte, orei de madrugada, orei de dia, no meu quarto, orei na igreja. Amados, não importa. É chegado um tempo de você buscar a presença do Senhor como você nunca buscou. É chegado um tempo de você atrair a presença do Pai sobre a tua vida como você nunca atraiu. Josafá disse para todo o povo, toda Judá: vamos fazer um jejum. Olha o texto, verso de número 4, diz assim: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. O povo reuniu, não para buscar ajuda lá nas redes sociais. O texto diz: para buscar a ajuda do Senhor. Verso 5: então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Diga assim: o meu Deus, diga: o meu Deus tem coisas novas para a minha vida. Diga: o meu Deus tem coisas novas para a minha vida. Mas ouça, antes de Deus realizar as coisas novas sobre a tua vida, Ele agora está preparando você. Antes de Deus realizar coisas novas na tua vida, Ele agora está capacitando você. Deus vai liberar coisas grandes e coisas novas na tua vida, mas Ele primeiro precisa capacitar você. Primeiro Ele precisa preparar você. Amados, há um poder sobrenatural na oração. Eu vou repetir: há um poder sobrenatural na oração. Repete comigo, diga assim: eu creio que há poder na oração. Eu estava lendo um livro e esse livro conta a história de uma mulher. O texto diz que essa mulher estava enfrentando dificuldades financeiras em casa. E ela precisava de algo para comer, porque havia acabado o mantimento em casa. E ela era uma mulher de oração. Então os filhos disseram: mamãe, eu quero leite. Mamãe, eu quero Danone. Mamãe, eu quero bolacha. E ela disse para os filhos: meus filhos, vamos dobrar os joelhos e vamos orar, porque o Deus que eu sirvo vai trazer para vocês aquilo que vocês querem comer. Então aquela mulher dobra os joelhos, ensina os filhos a dobrar os joelhos e começa a falar com Deus. E ela diz: Deus, eu creio no poder da oração. Ela disse: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que os meus filhos querem comer, mas eu sou uma serva do Senhor, e eu declaro: assim que eu me levantar, o Senhor vai providenciar aquilo que a minha casa está precisando. E aquela mulher levantou, parou de orar, levantou. De repente ela liga o rádio e ouve o rádio. E ela então começa a perceber que está fazendo um sorteio de alguns alimentos em de alguma rádio na época. Então ela percebeu que naquele momento o radialista diz: aquele primeiro que ligar na rádio vai ser sorteado com as compras aqui no supermercado. E aquela mulher então pega o telefone e liga naquela rádio. E por incrível que pareça, ela foi a primeira pessoa a ligar na rádio. Mas quando ela ligou na rádio, ela começou a se identificar quem ela era. Quem é a senhora
eu sou a Dona Maria. Que bom, Dona Maria, a senhora ligou na rádio mais ouvida de toda a cidade. Dona Maria, qual a religião da senhora? Eu sou crente, cristã, apostólica, sapatinho de fogo. Aleluia, Dona Maria, que bom. Mas Dona Maria, deixa eu falar para a senhora, essa rádio aqui, ela não é uma rádio cristã, mas nós vamos levar aí para a casa da senhora. Então o radialista acabou aquele momento e mandou alguém: olha, vocês vão na casa daquela mulher, vocês vão levar 3 caixas de alimento para ela, vocês vão pegar no supermercado os melhores alimentos, pega de tudo, o melhor arroz, pega refrigerante, suco, pega bolacha, pega Danone, pega tudo do bom e do melhor. Mas ouça, eu quero envergonhar aquela mulher. Quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer para ela: olha, foi o diabo que mandou trazer esse alimento para a senhora. Então compraram, encheram o carrinho e levaram, chegaram na casa dela, abriram o caminhão e começaram a descer as compras. E o pessoal falou assim: nós podemos descer? Ela disse: sim, pode descer e pode entrar. Ele disse assim: olha, a senhora não quer saber quem mandou entregar para a senhora? Ela disse: não, meu filho, não quer saber não. Não, mas eu preciso falar para a senhora quem mandou entregar para a senhora. Meu filho, eu não quero saber. Não, mas eu preciso falar. Então fala, meu filho. Olha, foi o diabo que mandou entregar para a senhora. Ela disse: glória a Deus, quando meu Deus ordena, até o diabo obedece. Nada é impossível pro agir de Deus. Nada é impossível pro agir de Deus. Ouça, amados, há poder no poder da oração. Há poder na oração. Quando Deus ordena, até o diabo obedece, porque ele está sujeito às ordens de Deus. Então ouça, durante esses 21 dias, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, mas aprenda a aplicar o seu coração no jejum e na oração. Josafá estava enfrentando um problema. Ele podia resolver o problema pelo seu próprio mérito. Sabe o que ele poderia ter feito? Pedido ajuda de outros reinos. Mas aí ele estaria desprezando o poder e o mover de Deus. Você leu comigo, esse homem começou a proclamar um jejum. Esse homem começou a orar. Olha o verso de número 20, versos 6 e 7. Diz assim, verso 6: e orou ao Senhor Deus dos nossos, olha só a oração dele, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Verso 7: não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, o teu povo, e destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ele começa lembrando Deus, quem é Deus. Ele começa falando para Deus as grandezas e as maravilhas de Deus. Amados, ouça, começa a lembrar aí quantas vezes Deus respondeu às suas orações, quantas vitórias Deus já deu para você, quantas bênçãos Deus já liberou sobre a tua vida, quantos acidentes Deus já livrou você. Começa a lembrar aí quantas conquistas Deus já fez você conquistar, quantas coisas Deus já fez por você. Agora ouça, se Deus já fez no passado, quanto mais agora Deus deseja surpreender você, mas o teu coração não está mais crendo que Deus pode fazer. Olha o que diz a Bíblia, não precisa abrir, Salmos capítulo 20 verso 7, diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Em quem tem sido colocado e depositado a sua confiança? A sua confiança precisa ser colocada no Senhor. É Deus, é em Deus que você precisa confiar, amados. Josafá começa a entender: Deus vai fazer aquilo que eu desejo. Eu entendo, amados, que Josafá sabia que Deus tinha poder para mudar qualquer situação. Você precisa entender, o Deus que você está na presença dele, ele tem poder para reverter qualquer situação. Você crê? Diga glória a Deus. Então por que é que você ainda não orou? Se você está dizendo que crê, que Deus tem poder para mudar qualquer situação,
Olha o que eu escrevi aqui: para o Senhor o Senhor não tinha sido fiel no passado, quanto mais Ele será fiel agora, no presente e no futuro. Lembra o que eu disse? Deus já manifestou a bênção dele sobre a tua vida. Quantos milagres você já experimentou, quantas bênçãos você já experimentou, quantas graças você já experimentou. Deus ainda continua fazendo. Sabe o que está faltando em nós, amados? Você parou de celebrar as pequenas conquistas. Você parou de celebrar as pequenas coisas. Você está tão vislumbrado naquilo que você quer lá na frente, que você parou de celebrar as pequenas coisas. Você não para mais para agradecer a Deus pelo almoço e pela janta. Sabe por quê? Porque você sabe que seu freezer está cheio. Você não para agradecer a Deus pelo pão que você está comendo, porque você sabe que a sua despensa está cheia. Aprenda a ser grato pelas mínimas coisas. Agradeça a Ele. Diga: Pai, obrigado pelo pão que está na minha mesa. Pai, obrigado pelo almoço que está na minha mesa. Pai, obrigado pela casa que o Senhor me deste. Pai, obrigado pela bicicleta que eu estou andando. Pai, obrigado pela moto que eu estou andando. Pai, obrigado pelo carro que eu estou andando. Agradeça a Deus. Aprenda a ser grato a Deus nas pequenas coisas. Diga: Pai, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, pelo meu esposo. Seja grato a Deus. Está faltando para mim e para você sermos homens e mulheres gratos a Deus, gratos a Ele. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas, amados. Olha o que diz a Bíblia, verso 14, 2 Crônicas capítulo 20, verso 14. Deus quer usar a tua vida como canal de bênção na vida da tua família. Deus quer usar você para que você seja canal de bênção na tua família. Diga assim: Deus quer usar a minha vida como canal de bênção na minha família. Olha o texto: então o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Giel e tritaneto de Matias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Olha só, no meio do culto, no meio da reunião, Deus tomou um homem e diz assim, verso 15, oh meu Deus, esse texto, grifa ele na tua Bíblia, pega a caneta e seleciona aí o verso 15 em nome de Jesus. Olha o que Deus falou na boca desse homem. Diz assim o texto: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, ele disse: escutem todos vocês abram seus ouvidos. Assim diz o Senhor: não tenham medo, fiquem quietos. Olha só, não tenham medos, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, vírgula, pois a batalha, oh meu Deus, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha, ela é de Deus. Olha a Bíblia, Deus dizendo: a batalha, ela não é sua, a batalha, ela é minha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Aqueles que tentaram lutar contra você, eles não estão lutando contra você, agora o problema é comigo. Agora a batalha é minha. Diga assim: eu recebo. Meu Deus, diga: eu recebo esta bênção sobre a minha vida. Então por que você não entrega para Deus? É Deus dizendo para você: meu filho, nessa luta você não vai ter que lutar, nessa luta você não vai ter que pelejar, esta batalha, essa luta é minha, diz o Senhor. Ouça isso, meu irmão, Deus nunca perdeu uma batalha. Eu vou dizer de novo: Deus nunca perdeu uma batalha. Ele quer liberar a vitória sobre a tua vida. A luta que você está enfrentando, ela não é sua, ela é de Deus. A vitória já está sendo liberada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Aleluia. A batalha é dele, a luta é dele, a batalha é dele. Meu Deus, quantos lembram na época que você estudava na escola? Lembra quando você estudava lá no São Judas? Quem estudou no São Judas, diga glória a Deus. Muita gente estudou ali no São Judas. Lembra quando você estudava? Aí um amigo falava assim para você, você esbarrava no amigo na hora do recreio e falava assim para você: eu vou te pegar
no final da aula. Eu vou te pegar no final da aula. O que você fazia? O que você fazia? Você tremia tudo. Sabe aquela pessoa da escola que você tinha medo dele? Que você levava balinha todo dia, chocolate todo dia para ele não te bater? Sabe aquela amiga que você levava bombom para ela não te bater na escola? Pensa ela falando assim para você: eu vou te pegar no final da aula. Aí a aula passava rápido. O tempo voava, voava o tempo. Você demorava a sair, você não é bobo. Aí, cadê os seus amigos? O que aconteceu com os seus amigos? O que aconteceu com os seus amigos? Sumiu. Aí você espera dentro da sala, achando que todo mundo foi. Aí você chega na porta, aí está uma rodinha, uma roda, e todo mundo gritando assim, e você não sabe nada do que está acontecendo. De repente você está olhando, aí alguém vai e te empurra para dentro da roda. Pastor, o senhor está revelando a minha vida, pastor. Alguém te empurra para dentro da roda. Aí você entra para dentro da roda. Aí a pessoa fala assim com você: uai, você não mexeu comigo? Você não era o bonzão? Você não era bonzão? Você não mexeu comigo? Mexe comigo agora. Mexe comigo agora. Aí você lembra daquela brincadeira que tinha? Você deve ser da minha época. Alguém colocava a mão assim e falava assim: quem for mais homem... Aí você lembra? Quem for mais homem... Aí quando alguém fazia, o que a pessoa fazia? Tirava a mão. O que acontecia? O que acontecia? O cuspe pegava no olho do outro. Aí o que acontecia? Grudava, rolava. E todo mundo fazia o quê? Alguém separava? Alguém separava? Aí você estava lá rolando, rolava. E você estava rolando, falando o quê? Deus, chama alguém para me tirar daqui. Ninguém te tirava. Ninguém te tirava. Acabava a briga. Você estava tudo sujo, ensanguentado. Aí como é que você vai chegar em casa? Como é que você ia chegar em casa? Aí você ia para casa. Chegava em casa, sua mãe falava o quê? O que aconteceu com você, filhinho? Não, mãe, alguém mexeu comigo. Você é galo de briga? Você estava brigando na rua? Filhinho, vai tomar banho, filhinho. Tá bom, mamãe, eu vou tomar banho. Aí você ia tomar banho naquela... Quem já toma banho de bacia? Não é banheira não, bacia. Aquela bacia de alumínio, lembra? Gente, só eu, meu Deus. Quem toma banho daquela bacia de alumínio? Aí a sua mãe pegava a bacia de alumínio e punha para você tomar banho. Quando você ia lá, tirava a sua cueca do Batman. Quem já teve a cueca do Batman? Eduardo tinha um. Eduardo tinha. Aí você entrava na bacia para tomar banho. A sua mãe chegava: a água tá boa, filhinho? Tá, mamãe. Ela chegava e falava assim: eu não fiz filho para brigar na rua mais. Você vai brigar de novo? Não, mamãe. Não, mamãe. Spá, spá, spá. É o que a nossa mãe falava? Engole o choro. Irmãos, até hoje eu não sei como é que engole choro. Sua mãe falava isso? Engole o choro. Que gosto que tem choro? Eu não sei. Engole o choro. Aí a gente fazia o quê? E a mãe, pá. Você vai brigar de novo? O que você falava? Não, mãe. E você colocava o quê? O que você colocava? E o que ela falava? Tira a mão. Tira a mão, senão vai ficar pior. Aí tinha outras mães que faziam o quê? Pegava o copo, tum. Qual mãe que era assim? Pegava o copo e tum, onde pegava era isso mesmo. Sabe, amados, é porque a gente tinha mania de querer resolver as coisas pelos nossos métodos. Briga.
Quando não tinha aqueles que arrumavam confusão e falavam o quê? Eu sou amigo do fulano, fulano é brigador, se eu estiver perto do fulano, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai mexer comigo, porque se eu estiver perto do fulano, ele vai me proteger. Então Deus está dizendo para o Josafá: Josafá, o problema não é seu, o problema é meu. Olha o texto, verso 16, verso 16, estou finalizando, me dê só mais 3 minutos, verso 16. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Verso 17: vocês não precisarão lutar. Olha Deus dizendo: vocês não precisarão lutar na batalha. Você não entendeu? Deus dizendo: você não vai precisar lutar, você não vai precisar lutar. Amado, o seu problema é grande. Diga assim: pastor, é demais. Seu problema é grande. Eu vou mensurar o tamanho de um problema para você. William, vem cá fazer um favor, me ajuda aqui. Imagina o William sendo um problema, 1,80 m, puro músculo, professor de tênis, 1,80 m. O William fala para mim: pastor, eu vou te bater. Fica assim de frente para mim: eu vou te bater. Eu falo para o William: então vem, então vem, eu vou te bater. O problema é grande. Olha o tamanho do William e do meu tamanho. Deixa Deus falar com você. O texto diz que veio um grande exército para lutar contra Josafá. O William quer me bater. A minha briga, olha o tamanho do meu problema. Mas presta atenção, esse problema, ele não veio de qualquer maneira. Eu provoquei o problema, eu provoquei o William, eu provoquei a ira do William. Existem problemas que a gente procura com as nossas próprias mãos, mas Deus está dizendo para você: não importa o problema que está vindo sobre a sua vida. Se o William, olha o tamanho do William, se ele me der um soco, o que vai sobrar de mim? Que isso, você está botando fé que eu sou faixa verde de taekwondo, gente. Uau! Se o William vier lutar contra mim, mas agora Deus disse: a batalha não é de quem? Vem cá, Gustavo, fazer um favor. De cá. Aí agora eu começo a crescer. Por que eu começo? Antes eu estava mirradinho, porque agora eu vou lutar com quem? Com o William. Regis, vem cá fazer um favor. Agora eu começo a crescer. Agora eu começo a crescer, porque Deus falou para mim o quê? Fica do lado do Gustavo, aqui assim, do lado do Gustavo. O que é isso? Você está até combinando, hein? Tá bonito mesmo, hein? O que é isso? Não, chega mais para cá assim, de frente pro William. Fica do lado dele, Gustavo, fazendo um favor. Deus falou para mim que vai lutar por mim. Agora, antes eu estava sozinho para lutar contra o William. Agora eu falo para ele: vem, mas você quis me bater? Vem, mas eu estou confiando em quem? Em quem? Eu estou confiando aqui, porque se eu tivesse confiando aqui, o que aconteceria comigo? Ele ia me derrotar. É Deus dizendo para você: não importa o tamanho do seu problema. Olha a Bíblia, volta o texto fazendo. Olha a Bíblia, a luta não é mais sua, a luta agora é de Deus. Deus vai trazer reforços para lutar com você.
Sabe aquele dia que você está se sentindo sozinho, sozinha, desanimada, desanimado? Deus, eu não vou dar conta. Deus, não vai dar certo. Deus, o meu sonho da casa própria. Deus, a saúde. Pai, a reforma da minha casa. A empresa que eu quero abrir, a minha empresa não está legal. Ah, Pai, eu quero terminar a minha casa. Não importa o que você deseja. Deus está dizendo para você: você não está sozinho. A luta agora é minha, o problema agora é comigo. Eu cheguei na sua vida, a luta agora é minha, o problema agora é meu. Eu vou lutar por você, eu vou resolver o seu problema. E eu termino dizendo o texto, olha só o texto dizendo, de Deus dizendo: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Verso de número 18, meu Deus. Então Josafá prostrou o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Deus disse: a vitória é minha, mas aquele povo agora prostrou o rosto em adoração diante do Pai. Aquele povo entendeu, não era pela minha força, mas agora eu vou ganhar a batalha em jejum e oração, porque Deus vai vir sobre a minha vida, Deus vai vir em providência sobre a minha vida. Olha o verso de número 19: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Deixa a tua Bíblia na cadeira, olha o texto e presta atenção. Então o povo da igreja VND se levantou. Não, senta, você não entendeu a Bíblia. É a Bíblia, não sou eu. Então o povo da igreja VND se levantou. Se levantou, olha o texto. Levantou um brado de louvor ao Senhor. Levantou um brado de louvor ao Senhor, o Deus de Israel, e o adorou em alta voz. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda a presença do Rei da Glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos para os céus, fecha os olhos, adore a presença do Pai. Ele dará vitória sobre a tua vida. Adore ao Pai, 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 em nome de Jesus. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia, Deus, aleluia. Em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar falando em nossos corações, em nome de Jesus. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor, somente em Ti, Pai. A nossa vitória está em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada filho Teu presente aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um. Olhe para a necessidade de cada um, Pai. O Senhor sonda os corações, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe a necessidade, os problemas que eles vêm enfrentando, Pai. Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, à vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa entregar a vitória, Senhor, para eles, Senhor, em nome de Jesus. Mas que eles possam entender, Senhor, que é em Ti, Senhor, que é em oração, que é em jejum que nós vencemos as nossas batalhas, Senhor, as nossas lutas, Pai. E essas lutas, Senhor, o Senhor vai vencer por nós, vai lutar por nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada filho Teu, cada família que aqui se encontra, Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa abençoar cada lar, cada casa, Pai, aqui representada, Senhor. Dê um restante de semana abençoada para os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, amém. Vai em paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.
Jesus.